Olá, estudantes do 8º ano. Neste vídeo falaremos então sobre a hegemonia dos Estados Unidos no mundo, né? Então, como os Estados Unidos exercem influência sobre outros países? Você já parou para pensar sobre isso? Então é isso que nós vamos ver então neste vídeo. Olha só, a pergunta aqui para a gente iniciar. Por que os Estados Unidos são considerados então uma potência mundial? Vamos então responder a partir de agora. Então olha só, alguns fatores que contribuíram para que os Estados Unidos se tornassem, né, historicamente, essa potência mundial que temos nos tempos atuais. Então o primeiro deles é a ascensão econômica do sul do país, a região então ali da Louisiana, a região do Texas também, aonde tem, por exemplo, a plantação de monoculturas, e isso então influenciou para que a ascensão econômica do país crescesse. Também os recursos naturais para as indústrias do nordeste do país, a região ali dos Grandes Lagos, a região de Nova York, a indústria começou a crescer, abastecida por esses recursos naturais, como por exemplo o carvão, o petróleo, o ferro e outros recursos naturais, ok? E também a descoberta de petróleo no final do século XIX contribuiu para que os Estados Unidos, com muito petróleo, crescesse, ascendesse economicamente. Sabemos que o petróleo é energia, né, do século XX, século XXI, e isso então favoreceu para que os Estados Unidos também aumentasse ali a sua hegemonia. A intensa acumulação de capital por meio das suas grandes empresas, como por exemplo a Ford, a Chevrolet, né, que hoje é a GM, hoje em dia. Temos também a intensa acumulação de capital também por meio das Big Techs, né, por exemplo, o Google, o Facebook e assim por diante, que vem gerando capital para os Estados Unidos da América. E também grande crescimento econômico após a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. Sabemos que os Estados Unidos da América ganharam, né, junto com os seus aliados, essas duas grandes guerras, e os despojos da guerra ele veio acumulando então e crescendo economicamente. E finalizando aqui, ele se tornou uma grande potência hegemônica após então a Guerra Fria, né, disputando ali com a União Soviética. Sabemos que essa bipolaridade, né, entre Estados Unidos e União Soviética, com a corrida armamentista, a corrida espacial e assim por diante, contribuiu para que os Estados Unidos se tornassem então essa grande potência. Muito bem. Então, além desses fatores que contribuíram para o crescimento e ascensão dos Estados Unidos, para defender então seus interesses, os Estados Unidos então, com seus interesses econômicos e estratégicos, né, os Estados Unidos utilizam o que, por exemplo? Utiliza-se de, por exemplo, aviões, porta-aviões, né, para poder manter sua hegemonia militar no mundo. Todos os oceanos têm então cerca aí de 11 porta-aviões que hoje em dia os Estados Unidos utilizam para combater ali contra os seus inimigos, seus desafetos. E também tem ali na questão econômica a geração de grande capital por meio das chamadas Big Techs, que são, por exemplo, aí, ó, Google, McDonald's, tem a Coca-Cola, a General Electric, tem também a Amazon e assim por diante. Então tudo isso contribui para que os Estados Unidos cresçam economicamente e se torne essa grande potência. Muito bem. Além disso, os Estados Unidos também exercem influência sobre outros países por meio, por exemplo, da ONU, né? Os Estados Unidos têm influência sobre o voto de outros países e aqui também sobre a OTAN, a organização ali que formou ali com países da Europa contra, no caso, na época, a União Soviética, ok? Então, algumas coisas estão mudando apesar disso daí, como por exemplo, a China está entrando no cenário internacional, né, como uma grande potência econômica, e isso vem contribuindo então para que os Estados Unidos tenham ali um confronto com a China, né? A China então é a segunda maior potência econômica hoje em dia e ultrapassará nos próximos anos os Estados Unidos. E isso então, o que podemos concluir dessa imagem então, né? Que essa disputa não favorece ali os Estados Unidos, ok? Então, neste vídeo falamos aí então sobre os Estados Unidos da América e a sua potência como uma grande hegemonia no mundo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o nosso próximo encontro.